Olá, boa tarde. O Câmara Notícias começa agora pela TV Câmara São José do Rio Preto. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e também no 61.4, sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Você também nos assiste pelo site do Poder Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br. Também estamos no YouTube, no canal TV Câmara São José do Rio Preto. Você já sabe que aqui no Câmara Notícias você fica por dentro de tudo que acontece em São José do Rio Preto e tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Vamos aos destaques dessa edição. Nesta edição você vai ficar sabendo tudo sobre o andamento das comissões especiais de inquérito na Câmara de Rio Preto. E você vai ver também. Prefeitura e Caixa Econômica Federal assinam mais 155 contratos do Residencial Dignidade. HB inaugura nova ala de radioterapia e amplia o atendimento aos pacientes com câncer, além dos detalhes da 22ª sessão ordinária. O Câmara Notícias começa agora. Sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde o repórter Alexandre Gama está posicionado e traz para a gente os assuntos que serão debatidos logo mais na 22ª sessão ordinária de 2017. É a ordem do dia. É isso mesmo, Matheus. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde, temos a 22ª sessão ordinária de 2017, a primeira depois do recesso de junho. E mais do que os projetos na pauta, são 4 projetos apenas na pauta, o que vai gerar maior discussão aqui em plenário é a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, a popular CPI, que apurou irregularidades, supostas irregularidades na concessão do auxílio atleta. Esse relatório apontou aí que houve mau uso do benefício por parte de ex-secretários, que são vereadores, e com base nesse relatório, o procurador de Justiça do Estado, um procurador do Estado, o Luciano Pupo de Paula, que é irmão do vereador Renato Pupo, entrou com uma representação político-administrativa contra os vereadores José Carlos Marinho e Francisco Júnior, que são ex-secretários de esporte, pedindo a abertura de uma comissão processante que pode resultar na cassação do mandato deles. Para ser aprovada, essa representação precisa de 9 votos. E essa não é a única, não. Uma outra representação político-administrativa, apresentada pelo advogado Ayrton Sarkis, contra o prefeito Edinho Araújo. O advogado acusa o prefeito de descumprir uma lei municipal que obriga a divulgação de valores gastos em publicidade oficial em veículos de comunicação. Essa lei não foi cumprida e o advogado acusa, então, o prefeito de infração político-administrativa. Essas 2 representações serão votadas na hora do presidente e, como eu disse, precisam de 9 votos cada uma. Outro tema também que deve ser bastante debatido aqui no plenário é um requerimento apresentado por 9 vereadores, que tem à frente aí o vereador Paulo Pauleri. Esse requerimento pede a convocação do secretário de Trânsito e Segurança, o Marcos Apóstolo. Os vereadores querem que ele venha aqui na Câmara no dia 1º de agosto dar informações sobre a Guarda Municipal. Esse requerimento foi apresentado depois daquele episódio lamentável no calçadão de Rio Preto, aquele assalto a uma joalheria que deixou 2 guardas baleados, feridos, e um adolescente de apenas 17 anos morreu aí vítima de uma bala perdida. Esse requerimento também precisa de 9 votos para ser aprovado. E, como eu disse aí, essa sessão é a primeira após o recesso, mas mesmo no recesso, o trabalho legislativo não parou. 2 comissões especiais de inquérito realizaram oitivas na última semana. As investigações caminham para apurar supostas irregularidades no transporte coletivo e em obras de mobilidade urbana no município. Vamos conferir a reportagem e eu volto na sequência, daqui a pouquinho, com os projetos que estão na ordem do dia. As comissões especiais de inquérito, criadas para investigar supostas irregularidades na prestação de serviços de transporte coletivo em Rio Preto e no contrato das obras de mobilidade urbana na cidade, retomaram as atividades.
2 funcionários da Prefeitura foram ouvidos. Vanderlei de Souza é ex-assessor da Secretaria de Trânsito e atual diretor de Licitações e Contratos da Administração Municipal. Fernando Batista Coelho é gestor de contratos de concessão. O diretor da Circular Santa Luzia, Joaquim Roberto Pavão, também prestou depoimento. O presidente da SEI do Transporte, Anderson Branco, faz um balanço dos depoimentos. Foi levantado mais informações, algumas informações estão em sigilo da CPI, mas algumas outras, para resumir, é só irregularidade. Foi muitas irregularidades, um contrato totalmente vago, né? As empresas talvez não tenham culpa, porque quem fez esse contrato na época formalizou dessa forma. Então a gente vai investigar o porquê foi feito um contrato tão vago dessa maneira. Jean Dornelas é relator da comissão que levanta informações sobre o transporte público e faz uma avaliação sobre as oitivas. Mais um exemplo clássico dessa falta de destreza do contrato é o fato que o servidor, o computador que toma conta do sistema, fica alocado dentro das empresas. O vereador, que também é presidente da SEI da Mobilidade, identificou pontos em comum nas informações que serão importantes para o trabalho das 2 comissões. Se cruzam quando nós chegamos na questão de elaboração dos editais, né? Enquanto este edital que tratou do transporte coletivo, ele é muito fácil para as empresas, já na área de obras como mobilidade urbana, parece que há um estreitamento, um afunilamento por meio de atestados de capacidade técnica para que poucos participem. Então, enquanto um é muito fácil, o outro é muito restritivo. Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, é membro dos 2 grupos e fala sobre os próximos passos. Eu acho que a gente obteve bastante resposta. Em cima desses depoimentos dessas 3 pessoas hoje, a gente vai aprofundar, né? Por exemplo, o Fernando, da Prefeitura, nos passou algumas situações que a gente desconhecia do terminal. Então a gente já vai fazer a convocação da pessoa, da secretária da EMUR, para dar explicações pelo abandono que está o terminal. E a gente também vai convocar o secretário de Trânsito. Por quê? A segurança é muito falha lá. E agora você fica sabendo sobre o andamento das outras comissões especiais de vereadores que estão abertas aqui na Câmara Municipal e também o prazo para a conclusão delas. A Câmara de Rio Preto tem 5 comissões especiais de inquérito em andamento e uma já encerrada neste ano. Essas comissões, conhecidas como SEIs, têm como objetivo apurar irregularidades relacionadas a atividades do Poder Executivo. Cada comissão é composta por 4 vereadores, um presidente, um relator, um membro e um suplente. Elas são formadas a partir de um requerimento assinado por pelo menos 6 vereadores. A SEI do Auxílio Atleta foi a primeira a concluir os trabalhos neste ano. A comissão foi formada para investigar supostas irregularidades na concessão de benefício destinado a atletas da cidade. Em 3 meses de trabalho, foram ouvidas 39 pessoas envolvidas com atividades da Secretaria Municipal de Esportes. Outras comissões em andamento na casa seguem o prazo de 90 dias para a entrega do relatório final, excluindo o período de recesso legislativo. Mas resolução aprovada no mês de junho estabelece novas regras para as comissões de inquérito. Entre elas, o prazo de 120 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para a conclusão dos trabalhos. O prazo da SEI da Mobilidade Urbana, que analisa as obras dos corredores de ônibus, termina no dia 14 de agosto. A SEI do Transporte Coletivo, que investiga falhas na prestação do serviço na cidade, vai até o dia 28 de agosto. Os membros da SEI que apura denúncias sobre a coleta de lixo na cidade pediram prorrogação e os trabalhos vão até 10 de outubro. A SEI das obras anti-enchente também foi prorrogada para o dia 10 de outubro. E a SEI, que investiga o Sindicato dos Servidores Públicos de Rio Preto, foi formada após a alteração do regimento, no mês de junho, e terá 120 dias para finalizar os trabalhos. O prazo é dia 13 de outubro. E voltamos ao plenário da Câmara com o repórter Alexandre Gama, que traz para a gente a segunda parte da ordem do dia, os assuntos que serão discutidos daqui a pouquinho na 22ª sessão ordinária de 2017. Pois é, Matheus, como eu disse, são 4 projetos na pauta, 3 projetos de lei e 1 projeto de resolução, esse último de autoria da mesa diretora, que são os vereadores que integram aí o comando da casa. Esse projeto quer regulamentar a concessão das honrarias aqui pelo Legislativo, medalha 19 de julho, título de cidadão honorário, fazendo um projeto para reunificar aí e regulamentar a concessão
desses benefícios. Já entre os projetos de lei, 2 são do Executivo. O primeiro abre um crédito no orçamento de R$20 mil para assinatura de convênio com ONGs que vão desenvolver trabalhos no combate à violência contra a mulher, e o segundo autoriza a concessão de um imóvel público para o asilo de Schmidt. Já o terceiro projeto de lei, esse é da autoria do vereador Fábio Marcondes, ele quer proibir a venda de bebida alcoólica no terminal rodoviário. Segundo o vereador, a venda de bebida alcoólica na rodoviária tem causado tumulto, brigas, desentendimentos, e segundo ele, a proibição da venda da bebida acabaria com esses transtornos. Lembrando então, a sessão ordinária desta terça-feira, a primeira depois do recesso, começa daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que a partir das 5 a Rádio Educativa também passa a transmitir os trabalhos ao vivo aqui do plenário. Matheus, é com você. Muito obrigado, Alexandre. E atenção, um recado aos estudantes. Já estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Podem se inscrever alunos que tenham participado do Enem, o Exame Nacional de Cursos, e com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições vão até nesta sexta-feira, dia 28, no site fiesselecão.mec.gov.br. E agora uma notícia de última hora. Falando em educação, o prefeito Edinho Araújo acaba de anunciar a nova secretária de Educação do município. É a funcionária de carreira, é a servidora Sueli Petronilha Costa, que está há quase 17 anos na rede municipal. Agora o Câmara Notícias faz um breve intervalo e logo a gente volta com assuntos que te interessam. A implantação da terceira faixa da rodovia Washington Luiz, e tem também dicas de economia. Não saia daí. Compete à Comissão de Assistência Social emitir parecer sobre os processos referentes à assistência social e filantropia. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação: a vereadora Karina Caroline é a presidente. Os membros são os vereadores Fábio Marcondes e Francisco Júnior. E a suplente da comissão é a vereadora Márcia Caldas. O celular deixa a vida bem mais prática, né? Só que usar no trânsito, nada a ver. Porque usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Fique esperto. Se tiver que atender, estacione o carro antes. E nada de dar jeitinho. Tá difícil sair do tráfego? Siga na área de trânsito lento até sair e estacionar. Não esqueça, no trânsito, deixe o papo de lado e cuide da sua vida. Produzido pela TV Câmara de São José do Rio Preto, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. O documento Rio Preto resgata a história da cidade por meio de vídeos, fotos e música. Toda sexta-feira, às 9h30 da noite. Estamos de volta com o Câmara Notícias aqui na TV Câmara de Rio Preto. Vamos ao plenário da Câmara, onde a repórter Ariana Pereira conversa agora com o vereador Marco Rilo. Ariana, o que o vereador tem para contar para a gente? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Como você disse, ao meu lado eu tenho o vereador Marco Rilo. Nesta 22ª sessão deve ser lido o relatório de todo o trabalho que a SEI do Auxílio Atleta realizou, né, vereador? O que a gente pode esperar dessa leitura? A que conclusão chegou a comissão? Olha, a comissão, depois de muito trabalhar, infelizmente foi interrompida por desejo da casa, da maioria, e não teve um aprofundamento maior, porque a gente sabe que existe coisas horríveis acontecendo no esporte. Aconteceu e estão acontecendo, porque não foi corrigido. Hoje será lido o relatório
em que fatos determinados, provas contundentes de desvio de finalidade, desvio de verba, uso político, e que tem que ser tomada uma posição. Inclusive, eu estou com um requerimento aqui assinado, que vai ser assinado por 3 comissões permanentes, pedindo agora uma audiência pública para um debate sobre esse projeto Auxílio Atleta. Não dá mais para conviver com uma verba de 60 milhões no mandato na mão de uma pessoa sem escrúpulo. Então, o que ela vai pedir hoje é a comissão processante para eles confirmar que eles disseram que é uma piada o nosso relatório. Se eles abrirem a comissão processante, eles vão ver que o relatório não é uma piada. E o Ministério Público não está achando uma piada. Então, o povo vai ler e tem coisa significativa, tanto do Júnior como do Marinho. O Júnior, eu acho que ele usou mais o processo. Mas o Marinho usou também, beneficiou amigos, cabos eleitorais, contratou... aquilo ali, eu vou dar um exemplo do Banezer, que se contratava tudo que não podia pelo Banespa, se contratava pelo Banezer. Ele contratou fotógrafo, contratou repórter para fazer cobertura esportiva, todas essas coisas ele fez com o dinheiro do Auxílio Atleta. Até cozinheiro eles pagaram com o dinheiro do Auxílio Atleta. E não é a finalidade é fazer os projetos sociais, esportivos, para que as crianças saiam da rua e desponte como valores no esporte aí, para aqueles que eles têm aptidão. Infelizmente, desviaram a finalidade. Como o senhor disse, a comissão deve indicar aí a formação de uma comissão processante. Caso não seja aprovado, vereador, quais são as atitudes, os caminhos que a comissão vai dar aí para esse relatório, para tudo que se chegou à conclusão? Olha, esse relatório, ele vai ser aberto em 3 direcionamentos. É a Câmara que deve tomar uma providência. Se não tomar, aí é a Câmara. É o que o povo escolheu, são os representantes do povo. Polícia Federal já tem um farto documento de investigações e vai uma cópia para eles do relatório. Vai para o Ministério Público, que também já apura compra de votos, né? E vai também para a Polícia Civil, na seccional, que já tem um andamento, já desde 2013, de um processo que já está com 40 volumes lá. Então, nós estamos facilitando e dando alguns subsídios para que eles fechem logo esse inquérito e abram o processo. Muito obrigada, vereador. Então, conforme aí já disse o vereador Marco Rilo, deve ser lido o relatório da comissão que investigou o Auxílio Atleta e também, como o Alexandre Gama trouxe para a gente no primeiro bloco, deve ser analisada o pedido de investigação contra o prefeito Edinho Araújo e também a convocação do secretário de Transportes e Segurança para prestar alguns esclarecimentos sobre a pasta que ele administra. Eu volto para você aí no estúdio, Matheus. Obrigado, Ariane. E a pedido do Ministério Público, a Justiça de Rio Preto deu prazo de 8 meses para o governo do estado implantar a 3ª faixa na rodovia Washington Luiz, entre Rio Preto e Mirassol. Confira. A decisão atende pedido do Ministério Público, que entrou com ação civil pública cobrando urgência na construção da 3ª faixa. Na liminar, o juiz diz que a primeira etapa deve priorizar o trecho entre os trevos de Engenheiro Schmidt e o Clube Monte Líbano. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil por dia. O Ministério Público entrou com a ação após apontar inércia do Estado em promover melhorias no trecho, que apresenta fluxo intenso de veículos, colocando em risco a vida das pessoas. O Estado ainda pode recorrer da decisão. E também deve ter início em setembro as obras de duplicação da BR-153 entre o trecho do Shopping Iguatemi até o trevo de Badibacite. O anúncio foi feito pela Prefeitura e pela concessionária Triunfo Transbrasiliana, que tem a concessão dos serviços da rodovia. Vamos falar de saúde agora. O Hospital de Base de Rio Preto amplia o atendimento aos pacientes com câncer. A unidade acaba de ganhar um setor de radioterapia. O novo espaço abriga um dos mais modernos equipamentos para procedimentos radioterápicos. A previsão é que sejam feitos, em média, 2.000 atendimentos por mês.
O Hospital de Base de Rio Preto inaugurou o setor de radioterapia com um dos mais modernos aparelhos aceleradores lineares do mundo. No Brasil, existem apenas 4 aparelhos semelhantes para o tratamento de pacientes com câncer. O diretor executivo da Funfarm conta sobre o investimento e a capacidade de atendimento. Olha, o investimento foi muito grande, tanto pelo governo estadual, como também a máquina de radioterapia pelo governo federal. Só a máquina de radioterapia, na ocasião, custou $2 milhões, que hoje dá mais de 6 milhões. E a construção foi em torno de 8 a 10 milhões, então passa de 15 milhões de reais. E a infraestrutura também foi especialmente projetada? Sim, especialmente, inclusive com a construção para um outro aparelho que esperamos ter em breve. A ampliação vai permitir que moradores de 102 municípios da região sejam beneficiados. A prioridade é para pacientes do SUS, mas de convênios e particulares também vão ser recebidos. Esse centro tem hoje um bom diagnóstico, tratamento quimioterápico, radioterápico, imunoterápico e faz uma boa prevenção. Então, pela competência da cidade e pela competência dos profissionais, eu acho absolutamente fundamental que a cidade de Rio Preto, junto com outras em torno, tenha um serviço com tal competência. A cerimônia que registrou a inauguração do serviço contou com a presença do governador Geraldo Alckmin. E eu queria também destacar a função social dos equipamentos de saúde. O complexo aqui do Hospital de Base todo tem 4.900 pessoas que trabalham, quase 5.000 colaboradores. Então a saúde é fortemente empregadora, que é muito bom do ponto de vista social. O prefeito Edinho Araújo falou sobre a conquista para o município. Rio Preto quer prevenir, quer tratar a água, quer tratar o esgoto, quer realmente investir em saneamento, mas nós precisamos ter o que há de mais moderno. E esse serviço de quimioterapia vem complementar o que já existia, que é radioterapia e cirurgias nesta área de oncologia. E a vereadora Cláudia De Giuli, que representou o Poder Legislativo, também comemora. É uma conquista assim, maravilhosa, porque os pacientes tinham que ir para fora daqui, né? E nós, como um polo da saúde, reconhecido no Brasil e até no mundo inteiro pela competência do nosso HB, da Funfarm, isso veio assim a privilegiar a cidade e os moradores daqui da região toda. E daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 22ª sessão ordinária de 2017. Antes disso, você fica sabendo dos bastidores do Poder Legislativo aqui no Câmara Notícias. Nós vamos agora para o plenário da Câmara, onde o repórter Alexandre Gama conversa com o presidente da Câmara, o vereador Jean Charles Serbeto. É isso mesmo, Matheus. Bom, como a gente disse no primeiro bloco, aí, mais do que os projetos, o que deve gerar mais discussão aqui no plenário são os pedidos de comissão processante e convocação de secretário. Então vamos saber do presidente da Câmara a expectativa dele para essa sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Realmente nós estamos retornando do recesso legislativo. A primeira sessão após o recesso é essa. A gente acredita que as discussões dos projetos da ordem do dia devam andar com muita tranquilidade. Mas é possível assim, uma tensão um pouco maior nas discussões, especialmente nas discussões que envolvem esses pedidos de comissão processante e a convocação do secretário, né, onde acaba tendo mais debates, né, e acaba sendo uma discussão um pouco mais acalorada. Mas nós contamos, né, com a casa, com os vereadores, né, para que a gente realmente tenha uma sessão ordeira, né, de debates, mas com respeito e ordem é o que a gente está buscando e esperam de todos os vereadores. Tá certo, presidente, que tenhamos uma sessão tranquila, um bom trabalho para o senhor. Eu volto para o estúdio, daqui a pouquinho a gente volta aqui do plenário, Matheus, com mais opinião dos vereadores. Muito obrigado, Alexandre. E o prefeito Edinho Araújo assinou ordem de serviço para o início das obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto. Vereadores acompanharam o evento. Confira. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, assinou ordem de serviço para início das obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto. Após a conclusão das obras, orçadas em 45 milhões de reais, a estação terá capacidade de tratar o esgoto de até 600 mil pessoas. O prazo de entrega é de 18 meses.
Além da construção de um novo módulo de tratamento, serão construídas novas adutoras e uma estação elevatória, que permitirá a coleta do esgoto do distrito de Talhado. É o tratamento do esgoto de uma cidade que abre as suas portas para mais empresas, para mais pessoas. É uma cidade que está preparada para o futuro. Os recursos destinados à obra de saneamento são do governo federal. Participaram da solenidade que marcou o início da obra o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, o secretário nacional de Saneamento, Olavo de Andrade Lima Neto, o diretor executivo da Caixa, Roberto Barreto, o superintendente regional, Fernando Passos, o vice-prefeito Eleusis Paiva, além do superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior, secretários e vereadores. Que é a concretização de um compromisso assumido quando o presidente Temer esteve aqui na inauguração daquelas casas de solidariedade. E eu me lembro que, entre outras coisas, o prefeito Edinho tratou de dois assuntos importantes. A liberação dos recursos para essa obra e outro foi também a liberação dos recursos para a obra da BR. E Rio Preto tem dois índices muito importantes que indicam que a nossa cidade não é apenas uma cidade desenvolvida, é uma das melhores cidades do país, mas tem uma característica que é uma coisa nova, moderna, que é a sustentabilidade no seu desenvolvimento. Nós vamos chegar agora a praticamente 100% do esgoto coletado e tratado. E o Câmara Notícias faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Compete à Comissão de Justiça e Redação se manifestar sobre todos os assuntos enviados à sua apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e também gramatical e lógico. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador Fábio Marcondes é o presidente. Os membros são os vereadores Renato Pupo e Jorge Menezes. E o suplente da comissão é o vereador Jean Dornelas. Estamos de volta com o Câmara Notícias e a Prefeitura de Rio Preto e a Caixa Econômica Federal assinaram mais 155 contratos com os contemplados no residencial Vida Nova Dignidade. Até o momento foram mais de 1.000 assinaturas. A TV Câmara estava lá. A Prefeitura de Rio Preto e a Caixa Econômica Federal assinaram mais 155 contratos com os contemplados do residencial Vida Nova Dignidade. Com essa nova etapa, a oitava, já são 1.235 contratos assinados, de um total estimado de 1.536 casas a serem construídas. A construção do residencial é dividida em 10 módulos, financiado com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Cada imóvel custa R$ 120 mil, com financiamento em até 360 meses. E os contemplados não esconderam a satisfação durante a assinatura do contrato, no 9º andar da Prefeitura. Muito emocionante. Fazia muito tempo que eu estava querendo conquistar esse sonho e graças a Deus agora eu consegui. Você morava de aluguel? Não, eu moro com a minha mãe, mas já morei um tempo de aluguel já. E agora vai pagar quanto por mês? 485. Caro ou barato? Tá barato. Pra casa própria, né? Vixe, perfeito. Tô muito feliz, né? Tô ficando velho, né? Tem que comprar uma casa, né? E agora casei com a mulher, tem que comprar a casa. Tem que dar um lugar para morar. Tem que ter um lugarzinho para morar, né? O prefeito Edinho Araújo e o presidente da Câmara, Coronel Jean Charles, participaram da assinatura dos contratos e ressaltaram a importância deste tipo de programa social para a cidade. E vamos continuar trabalhando, né? Analisando sempre, procurando a faixa 1, se possível, se não esta faixa 2, para que as pessoas possam ter condições de adquirir a sua casa própria.
Esse é o sonho de muitas famílias, cada um tem uma história de luta e uma história de trabalho e pessoas, na maioria jovens, e que vão ter condições de realmente viver num ambiente extremamente agradável, um ambiente fraterno. E é isso que nós queremos, que Rio Preto seja cada vez mais uma cidade que inclui todos no seu desenvolvimento, no seu progresso. Não tem dúvida, especialmente para as pessoas, né, que vão ter sua casa própria, realização de sonhos, né? Aparentemente um evento simples, mas de muito significado para essas pessoas que estão assinando, né? Me faz me remeter à primeira assinatura que eu fiz também, de assinatura do imóvel para pagar por anos e anos. O tempo já passou. Então é importante que eles tenham condições disso e o que a gente pede é que Deus abençoe essas pessoas, realmente que essa casa seja um lar de muita paz, né? E voltamos ao plenário da Câmara, onde a repórter Ariana Pereira conversa agora com o vereador Renato Pupo. Boa tarde mais uma vez, Matheus. Eu estou aqui ao lado do vereador Renato Pupo. Como nós falamos com o vereador Marco Rilo, que é o presidente da comissão que investigou o auxílio atleta, nós também conversamos agora com o vereador Renato Pupo, que foi o relator. Foi o senhor quem elaborou esse relatório que vai ser lido hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse relatório, fizesse um resumo do que vai ser apresentado hoje para os vereadores. Bom, esse relatório é um resumo de tudo que foi apurado ao longo desses 90 dias de trabalho. Não foi um tempo suficiente, a gente pretendia trabalhar mais, mas a prorrogação de prazo que foi requerida por nós, que era necessária para o complemento dos trabalhos, acabou sendo negada. Só que nessa primeira parte, nesses 90 dias, foi possível apurar bastante coisas graves, como, por exemplo, o pagamento de auxílio atleta a pessoas que não eram atletas, que sequer estavam vinculados a alguma modalidade esportiva. Isso aí é o chamado atleta fantasma. Teve gente até que recebeu auxílio atleta para prestar serviço para a Secretaria de Esportes, na condição de fotógrafo, por exemplo. Uma outra coisa grave é a devolução de dinheiro. Atletas que recebiam R$ 1.300 por mês, por exemplo, ficavam com apenas 200 e devolviam 1.100. A alegação de quem recebia é de que esse dinheiro seria usado para custear despesas de outros atletas. Isso, ainda que seja verdadeiro, é no mínimo imoral e ilegal. Mas a suspeita é que nem tudo era usado para o custeio dessas outras atletas. Então isso aí já dá um enriquecimento ilícito, uma corrupção, um peculato. Temos também notícia de prevaricação, porque em uma das ocasiões teria sido filmado o técnico do vôlei feminino recebendo esse dinheiro de volta. E essas imagens foram entregues ao vereador Júnior, que na época era secretário, e ele não deu o devido encaminhamento. Ele, na condição de gestor daquela secretaria, tinha o dever de levar adiante para a devida apuração. Isso não foi feito, então a gente vislumbra aí uma prevaricação. Temos ali algumas suspeitas de irregularidade em licitação, de uso da secretaria, uso político da secretaria a favor do já ex-secretário, na época candidato à reeleição, vereador Júnior. Enfim, são várias coisas que nós reputamos graves, que atingem tanto o vereador Júnior como o secretário, quanto o vereador Marinho, que ocupou a secretaria antes dele. E por isso, então, nós concluímos o nosso relatório propondo a instauração de comissão processante para a devida apuração dos fatos. Muito obrigada. Então, fica aí o depoimento do relator desse relato que deve ser lido hoje, o relator da comissão que levantou as investigações sobre o auxílio atleta. Essa leitura vai ser feita na hora no pequeno expediente, na hora do presidente, na primeira parte da sessão, antes da votação dos projetos. Eu volto para o estúdio com você, Matheus. Obrigado, Ariana. E daqui a pouquinho, você sabe, acompanha ao vivo aqui a 22ª sessão ordinária de 2017. O Câmara Notícias faz um breve intervalo e voltamos na sequência. Compete à Comissão de Assistência Social emitir parecer sobre os processos referentes à assistência social e filantropia. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. A vereadora Karina Caroline é a presidente. Os membros são os vereadores Fábio Marcondes e Francisco Júnior. E a suplente da comissão é a vereadora Márcia Caldas.
E de volta com o Câmara Notícias aqui na TV Câmara. Vamos ao plenário da Câmara com o repórter Alexandre Gama, que conversa agora com o vereador Peixão. Pois é, Matheus, ao longo do nosso jornal aqui a gente tem citado muito as comissões especiais de inquérito, mais conhecida como CPIs, que têm poder de investigação. Mas em andamento aqui na Câmara nós temos também várias comissões especiais de vereadores que estudam, levantam problemas da cidade. E uma dessas comissões estuda o problema da área azul em Rio Preto, propõe uma atualização do sistema. E quem preside essa comissão é o vereador Celso Peixão, que vai falar um pouquinho desse trabalho. Vereador, boa tarde. Boa tarde, amigos. Bom, o trabalho foi realizado, fizemos alguns estudos, né? A SEV nada mais é que um estudo técnico. A gente foi em duas cidades, São Carlos e fomos em Araçatuba. E lá constatamos que Araçatuba é um sistema digital, com parquímetro também, foi feita a licitação que já funciona há 2 anos. Em São Carlos também tem o mesmo método, Araçatuba um pouco mais avançado. E a gente vamos fazer o relatório final, talvez na próxima terça-feira eu vou ler o relatório final e apresentar para o prefeito o que nós tivemos de melhor e colhemos de melhor em cima da situação dessa SEV, desse estudo técnico. Pois é, e pelo que até saiu no jornal hoje, a comissão deve propor aí essa modernização, a digitalização por meio de aplicativos da Zona Azul. Inclusive essa reportagem saiu aí depois dessa notícia de um assalto que levou R$11 mil de dinheiro da EMURB. Isso já era previsto, né? Lá o dinheiro corre solto, as pessoas, graças a Deus não teve vítima, né? E nós estamos defasados, em tecnologia, principalmente na área azul. Eu acho que agora veio para somar. Só que eles estão dizendo aqui que vão fazer pela EMURB e EMPRO. Ótimo. Só que a gente vai apresentar o nosso relatório também. Eu acho que eles têm que ouvirem um relatório que não foi feito à toa. A SEV foi séria, e em cima disso, eles estudarem também as nossas posições e as escolhas que nós fizemos para entregar para o prefeito. Tá certo, vereador. Rapidinho, a expectativa da sessão de hoje, vários temas polêmicos aí em discussão. Qual a expectativa do senhor? Expectativa que façamos, né, uma sessão tranquila, né? Duvido que vai ser tranquilo, lógico, né? Mas e que seja aproveitável para ambas as partes. Principalmente, né, um assunto que não deixa calado, que foi aquela situação do assalto, né? Volto a repetir, vou sempre estar com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal não está adequadamente em cima das condições dela, porque eles não dão isso para eles, não dão suporte para eles. Então, acho que a Guarda hoje, eu dei os 10 minutos de tribuna para o Montenegro, que é da associação, para ele explicar para a população o que a Guarda vive hoje, sem adequação propícia para a função que ele exige. Tá certo. Muito obrigado, vereador Celso Liz de Oliveira, o Celso Peixão, ele que preside a SEV da Área Azul. Sobre o que ele disse aí da Guarda Municipal, eu não sei se a gente tem condição de mostrar agora, mas o plenário está quase lotado aqui de guardas municipais, da Associação das Guardas Municipais de Rio Preto. Como disse o vereador, a tribuna será usada pelo Alexandre Montenegro, ele que é presidente da associação que representa os guardas municipais. Eles vêm, claro, acompanhar a votação do requerimento de convocação do secretário de Trânsito e Segurança, mas também cobrar aí dos vereadores, das autoridades, melhoria nas condições de trabalho no que diz respeito a equipamentos e treinamentos. Ok, eu encerro a minha participação por aqui, porque o presidente Coronel Jean Charles já vai dar início a essa 22ª sessão ordinária. Uma boa sessão a todos. É isso mesmo, Câmara Notícias fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!